Educa, assessoria educacional. Já ouviu falar nesta banca de concurso? Já fez alguma prova de concurso público aplicada por essa banca? Ah, não? Ah, mas vai fazer o concurso de Juru, da Prefeitura de Juru, lá na Paraíba, agora no mês de março? Ou então o concurso da Prefeitura de Jupiranga, também na Paraíba, no mês de abril? Ah, então você chegou no vídeo certo. No vídeo de hoje, eu vou analisar e comentar questões da banca Educa Assessoria Educacional. Vou mostrar para vocês o modo operandi dessa banca de concurso e eu quero te convidar para ficar comigo até o final desse vídeo. Por quê? Porque essa banca tem uma maneira muito peculiar de cobrar os conhecimentos linguísticos em seus concursos públicos. Olha, mas antes de ir direto para a tela do meu computador, eu quero agradecer a duas assinantes do canal, a Dani e a Thaís, que me enviaram essa prova. Elas ajudaram com essa atitude a trazer um conteúdo de valor que vai ajudar mais e mais professores que vão fazer concurso dessa banca examinadora. Vamos então para a tela do meu computador? Bem, pessoal, essa prova tinha então 15 questões de conhecimentos específicos, aonde na parte de conhecimentos específicos já tinha algumas questões de legislação. A parte de língua inglesa começa propriamente dita na questão 31, e é daqui que eu vou começar o trabalho com vocês, tá bom? Observa que diferente que é essa prova. Ela não começa com um texto motivacional, né? Um texto que o candidato, a candidata vai ler para responder as questões de interpretação. Ela começa com uma instrução bem longa. Tudo isso aqui, ó, é uma instrução para você escolher a alternativa correta. Olha aqui o tamanho, só o tamanho da questão 31, tá? Então, como vocês estão vendo, é uma forma bem diferente de organizar a questão do que a gente está acostumado a ver na grande maioria das bancas, principalmente quando se trata de conteúdos gramaticais, que é o caso de cada uma dessas questões, tá? Para ajudar, então, a gente vai ver aqui o seguinte, vamos fazer a leitura, que vai ser necessário, não tem como fugir, tá? De toda a parte da instrução e também de todas as alternativas. O que ele quer aqui? Ele vai perguntar sobre métodos de ensino. Métodos de ensino tem sido considerado um conjunto essencial de princípios de aprendizagem e ensino, junto com um corpo de práticas de sala de aula, que são derivados deles. Deles quem? Dos métodos de ensino. There are, o verbo haver no sentido de existir, e tem havido muitos métodos de ensino de inglês, de língua inglesa. Métodos relacionados com detalhes práticos e fundamentos do ensino. Na linguística aplicada, estudos associados com o ensino da língua inglesa têm sugerido os seguintes métodos, junto com poucos outros, como os mais conhecidos. Ou seja, ele vai citar os métodos junto com alguns outros que são mais conhecidos, debatidos e analisados na literatura do ensino de língua inglesa. E aí ele põe em parênteses written works. A gente pode interpretar esse written works como sendo os artigos científicos que tratam de assuntos sobre métodos e abordagens do ensino de língua inglesa, tá? E aí ele vai citar, então, alguns métodos que são muito comuns nos artigos científicos. São eles: o método audiolingual, ou audiolingualismo, resposta física total, método silencioso, o método da gramática e tradução, o método direto, também conhecido como método natural. E aqui em diante começa o pedido, a instrução do que é que você vai ter que fazer. With that in mind, ou seja, tendo isso em mente, cheque a alternativa que apresenta a informação correta sobre um dos métodos mencionados anteriormente. Então, o que a gente vai ter que verificar? Se a definição, as características apresentadas são realmente características do método que ele está colocando aqui. Então, nós vamos ter aqui o audiolingual ou o audiolingualismo, né? Audiolingualismo, o método audiolingual, é baseado na teoria behaviorista. Até aqui tá ok. Por meio deste método, os estudantes são encorajados a se tornar aprendizes autônomos, pela concentração nas tarefas a serem realizadas.
Nós já vimos lá no outro vídeo, no vídeo do IVIN que eu fiz para vocês, que o método audiolingual, ele é centrado no professor, né? O estudante é totalmente orientado pelo professor, que vai trazer situações de diálogo, de memorização de vocabulário e de repetição. O professor conduz todo o processo de aprendizagem, não tem nenhum incentivo à autonomia do estudante. Então, essa aqui não é. Resposta física total é um conjunto de recomendações cujas principais características são a decoração, a mobília e a organização da sala de aula. Não vou nem ler o restante, porque não são características mobília, decoração e organização. O método de resposta física total, o professor vai fazer uma afirmação, vai dar uma orientação e os estudantes vão executar essa orientação por meio de resposta utilizando o corpo, tá? Algumas vezes o professor pode utilizar materiais de sala de aula, mas essas não são as características desse método. Então, isso aqui não vale. O Silent Way é um método de associação humanística, ou técnica humanística. E de acordo com esse método, o professor é o treinador e os estudantes são os clientes. Nem no sentido figurado isso faz sentido, tá, gente? No Silent Way, o professor fica em silêncio a maior parte do tempo e os estudantes são incentivados a ter uma postura autônoma na resolução de problemas relacionados à língua que eles estão aprendendo. Então, isso aqui também não faz sentido. Não está correto. O método gramática e tradução assume, né, afirma que a leitura é mais importante, a habilidade mais importante do que a comunicação. Até aí tá ok. De acordo com esse método, as aulas são realizadas completamente na língua materna do aprendiz, isso mesmo. E a gramática e o vocabulário são traduzidos para a língua alvo, para a língua alvo que se quer aprender, vai fazer a tradução para a língua que se quer aprender. No método gramática e tradução, o objetivo principal das instruções é a habilidade para atingir a alta proficiência em tradução e na gramática, na precisão da gramática. Isso mesmo. Isso aqui são todas características do método gramática e tradução. Mais uma questãozinha de metodologia para conta dos concursos públicos, né? Na 32, ele vai pedir o quê? O assunto vai ser pronomes. Então, temos que estar preparados com conhecimento sobre pronomes. Os pronomes substituem os substantivos no parágrafo ou em um pedaço de uma escrita para evitar a repetição do nome. Os pronomes podem ser usados no singular, nas formas do singular e plural. Uma vez que os verbos escritos na frase devem ser usados em concordância com um pronome específico numa forma em particular. Vale dizer, né, que os pronomes têm formas diferentes para diferentes maneiras de como são usados. Um pronome diferente é requerido dependendo de dois elementos: do substantivo que ele vai substituir e da função do substantivo dentro da frase. Isso mesmo, né, gente? Ele vai acompanhar o substantivo aí ou substituir o substantivo. Dito isso, ou seja, that being said, dito isso, cheque a alternativa que oferece, que fornece a informação correta sobre o uso correto dos pronomes em inglês. Então, vamos lá. Então, considerando isso, vamos lá. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles pronomes que recebem a ação na sentença. Gente, os pronomes pessoais, eles se dividem em pronome com função de sujeito e pronome com função de objeto. Pronome com função de sujeito é empregado antes do verbo e com função de objeto depois do verbo, claro, porque ele vai receber a ação. Então, eles são aqueles que recebem a ação? Não, porque se ele tiver a função de sujeito, ele vai executar a ação. E outra, a palavra que está tornando essa alternativa falsa. Qualquer
pronome recebe a ação, que recebe a ação na frase, pode ser chamado de pronome pessoal. Não, não pode. Ele vai ser chamado de pronome de subject pronoun ou object pronoun. Tá aqui. Essa aqui já não serve, tá? Não é a correta. Ainda sobre pronomes pessoais, né? Personal pronouns, pronome com função de objetos, são aqueles pronomes usados para substituir o nome próprio da pessoa. Até aí tudo bem. Um pronome com função de objeto, tipicamente, é um pronome tipicamente usado para se referir ao falante ou para a pessoa ou coisas nas quais o falante está se referindo. Mais uma afirmação falsa. O pronome com função de objeto estão geralmente relacionados com função de sujeito, de jeito nenhum. Object pronoun só se relaciona com o object da sentença. Possessives, os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, eles se dividem em possessive adjectives e possessive pronouns. Eles são pronomes que são usados para modificar o substantivo, né? Dando a ideia de quem tem a posse ou quem o possui. Até aí tudo bem. Os pronomes possessivos expressam quem é o possuidor, porque tem a posse. Alguns enquanto tem a posse, de alguns enquanto são sempre usados, e aqui nós vamos ter outro probleminha, sempre usados na frente do substantivo, não. Algumas vezes eles são utilizados para substituir o substantivo e nunca são usados para substituir. Então, aqui está falso, tá? Pronomes demonstrativos simplesmente se referem a um substantivo desconhecido ou não identificado na frase. Aí é pronome indefinido, não é demonstrativo, né, gente? O that and that, these and those. Só sobrou a alternativa correta, como a letra E. Pronomes reflexivos são usados para o objeto do verbo quando ele se refere ao mesmo substantivo que é o sujeito do verbo, exatamente. Isso significa que, utilizando pronomes reflexivos, quando se utiliza o pronome reflexivo, a intenção é comunicar que o sujeito e o objeto são os mesmos na sentença. Exatamente. É isso aí a resposta. Certíssima. 33. Vai falar de quê? De grau comparativo e superlativo dos adjetivos. O comparativo e os superlativos são usados para descrever como pessoas ou coisas são diferentes. Se por um lado, os adjetivos comparativos são usados para expressar como duas pessoas ou coisas são diferentes, por outro lado, on the other hand, por outro lado, os adjetivos do superlativo são usados para comunicar que uma pessoa ou uma coisa é diferente do todo dos outros, de todos os outros ao tipo do qual ele pertence, né? Então, o superlativo vai comparar uma pessoa ou uma coisa à classe, ao todo ao qual ela pertence. E aí vem a instrução. Baseado nos princípios da explicação e da aplicação potencial dos comparativos e superlativos em inglês, marque a alternativa cuja informação não pode ser considerada correta. Não pode. Tá? Então, vamos lá. Positive adjectives. Adjetivos positivos são basicamente a forma original dos adjetivos. Exatamente. É o adjetivo sem nenhuma flexão, é o positive adjectives. E eles não permitem que você faça nenhuma comparação. Eles somente dão uma informação sobre uma qualidade em particular possuída pelo substantivo porque o positive adjective é o adjetivo quando ele não é flexionado, é na sua forma normal e quer somente trazer uma característica do substantivo. Está corretíssima essa alternativa aqui. A comparação na letra B, nós vamos ter ali,
Os adjetivos, né? Os adjetivos no comparativo são usados para comparar diferenças entre dois objetos que eles modificam. Até aqui tá ok. Por exemplo, eles são usados em frases aonde dois substantivos são comparados. Exatamente, nós comparamos um elemento com outro elemento. Isso aqui é o grau comparativo. Até aqui tá ok. O superlativo, ou os adjetivos, o superlativo dos adjetivos pode ser usados para destacar superioridade, ok, inferioridade e igualdade. Não, gente, igualdade não. O superlativo é só de superioridade ou de inferioridade. Então, essa que não é considerada correta é a letra C. Nem vou adiante, vou passar para a questão 34, porque na questão 34 eu tenho uma interpretação de texto que eu vou precisar ler o texto inteiro para responder a uma questão. Então, vamos lá. Leia o texto, tem um título. Então, why is it important to learn English? Aqui, o título é uma pergunta. Então, ele vai no texto responder essa pergunta. Vamos ver? Aprender inglês é importante. Mas, primeiramente, por que é uma boa ideia aprender qualquer nova língua? Aprender uma nova língua pode ser uma experiência agradável em qualquer idade. Pessoas que aprendem novas línguas por muitas diferentes razões, tais como viajar ou trabalhar, e as pessoas que aprendem novas línguas por diferentes razões, tais como trabalhar e viajar, e os benefícios podem ser incrivelmente worthwhile, valer a pena, né? Seja qual for a razão, tá? Por exemplo, estudar uma língua estrangeira pode aumentar o seu conhecimento cultural e ajudar você a se sentir mais confiante quando viajando. It also affect, também o fato de que aprender uma segunda língua melhora a funcionalidade do seu cérebro. Estudos mostram que pessoas que falam mais do que uma língua têm a memória melhorada, né? Improved. Tem habilidades de pensamento crítico e também de resolver problemas, né? De solucionar problemas. Melhora a concentração, a habilidade de multitarefas e também as habilidades de compreensão, de ouvir, né? O inglês é uma das línguas mais faladas ao redor do mundo, né? In the world, ou no mundo. Já estou traduzindo assim automaticamente, né? Até mesmo fora de países como Estados Unidos e Reino Unido, muitas pessoas podem falar e compreender a língua inglesa. 67 países têm a língua inglesa como sua língua oficial. E aí vamos subir um pouquinho aqui mais, e há 27 países que têm a língua inglesa como a sua segunda língua oficial. Uma vez que, esse since aqui é traduzido como uma vez que e não desde que, tá? Uma vez que a língua inglesa é muito diferente, a língua inglesa é falada em muitos países diferentes, há muitas escolas e universidades ao redor do mundo que oferecem programas em língua inglesa. Se você tiver um bom nível de inglês acadêmico, há muitas oportunidades para você encontrar uma escola apropriada e um curso que se adeque à sua necessidade. In addition, ou seja, além disso, muitas das empresas mais prestigiosas, mais renomadas do mundo, estão localizadas em países que falam a língua inglesa, tais como o Reino Unido, Estados Unidos e a Austrália. O inglês é também particularmente uma linguagem importante, uma linguagem online importante, com um grande número, né, um grande percentual de conteúdos da internet escritos em língua inglesa. Assim como isso,
ou seja, concordando para além daquilo ali, algumas das empresas, das maiores empresas de tecnologia estão localizadas em países falantes de língua inglesa. Muitos dos conteúdos da internet estão escritos em inglês. Muitas das maiores empresas de comunicação, dos meios de comunicação, incluindo televisão, jornais, revistas e rádios, são produzidos em inglês. Alguns dos seus filmes favoritos, dos seus programas de TV, da sua música pop, provavelmente também estão em língua inglesa. Dito isso, ou considerando tudo isso, a língua inglesa, ela faz a ponte. Então, bridges aqui funciona como verbo e não como substantivo, tá, gente? Então, olha aqui, ó. Por causa de tudo isso, a língua inglesa, ela une, né? Ela liga as lacunas entre as nações e oferece, esqueci de mudar a caneta, e oferece a muitos a possibilidade de ter uma ampla exposição, né? De atingir uma ampla exposição. Oferece a possibilidade de oferecer uma ampla exposição. Adotar a língua inglesa como a principal fonte de comunicação tem resultado no aumento das relações internacionais, nas viagens, no turismo, na educação, nos negócios, no entretenimento, na ciência, na tecnologia e etc. Ou seja, entre outras coisas, tá? Então, tá aí o texto. E aí, nós temos o comando que ele está pedindo. Rely on the information gathered after reading, ou seja, baseado na informação que você juntou após a leitura do texto, Why is it important to learn English? Marque a alternativa que não pode ser considerada uma das razões para se aprender inglês e que não foi apresentada no texto. Então, não está no texto. Letra A, está no texto que aprender inglês pode aumentar o seu conhecimento cultural e te ajudar, então, a se sentir mais confiante quando viajando? Sim, está no texto, está no segundo parágrafo. Está no texto que aprender inglês pode ajudar a acessar os conteúdos da internet, pois grande parte desse conteúdo, eles estão também escritos em língua inglesa? Sim. O inglês, ele pode melhorar a funcionalidade do cérebro, assim como as habilidades de resolver problemas e o pensamento crítico, tais como concentração e habilidade de multitarefas, também está no texto, no terceiro parágrafo. Aprender inglês melhora o conhecimento da sua primeira língua. Isso não está no texto, né, gente? E por isso, aprender uma nova língua ajuda você a entender melhor como a gramática da sua língua funciona. Essa resposta não tem nada a ver com o que está no texto. Então, essa aqui é a única que não traz uma afirmação que está no texto. 35. Na 35, vamos tratar de aspectos gramaticais. Muitas línguas têm significados gramaticais, né? Ou meios gramaticais para indicar o tempo quando uma ação ou um evento ocorre, ou enquanto um estado ou uma condição, um processo de uma condição. Esse fenômeno é chamado tense, ou tempo. Os verb tenses, os tempos verbais, indicam quando uma ação ocorreu, assim como quanto tempo ela durou. Em inglês, os principais tempos verbais, né? Eles são, então vamos voltar lá para o topo da página. Passado, presente e futuro. Quando isso está relacionado com aspectos verbais, vale mencionar que isso está relacionado com uma consistência, né, interna das ações, dos eventos, dos estados, do processo ou das situações. Por isso,
isso pode indicar o quê? Que a ação está completa ou ainda está ocorrendo. Em inglês, nós temos 4 aspectos que são relacionados com verb tenses. Temos o simple, o progressive, o perfect progressive. E aí, tendo isso em mente, troquei as cores, né, gente? Having that said, ou seja, dito isso, cheque a alternativa cuja informação apresentada é a única que pode ser posicionada como correta em relação aos tempos verbais adequados, aos tempos verbais em inglês e ao seu uso adequado. Então, tá certo. Então, vamos lá ver se a definição que ele coloca faz sentido. Então, aqui, nesta situação, nós vamos ter ali, ó, o presente simples é usado para descrever uma ação que está ocorrendo atualmente e temporariamente? Não, né, gente? O presente simples ele é utilizado para indicar ações habituais. Então, essa não é a definição correta. O presente perfeito é usado para descrever eventos que aconteceram a priori, ou seja, aconteceram anteriormente a outros eventos no passado? Também não. Eles descrevem inicialmente eventos que aconteceram no passado, aonde o tempo não está especificado propriamente dito. O presente progressivo ou presente contínuo é usado para fatos, generalizações e verdades que não são afetadas pela passagem do tempo. Isso aqui é presente simples, né, gente? E não presente contínuo. Essa aqui também não. O passado simples é usado para descrever uma ação que começou no passado e ainda espera que esteja acontecendo para enfatizar a relevância do fato? Também não. Só sobrou qual resposta? A letra E. Exatamente. O presente perfeito, progressivo ou presente perfeito contínuo é usado para descrever eventos que começaram no passado e continuam no presente, ou que terminaram recentemente, enfatizando-se a relevância do presente momento. Tá aí a resposta correta. Na 36, nós vamos pular totalmente diferente do assunto para tratar de gêneros textuais. Gente, como é frequente gênero textual, né? Nas provas de concurso, impressionante. Então, gêneros têm sido definidos como uma categoria distinta de um discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, que serve como respostas dos falantes ou dos escritores para uma demanda de um contexto social. Os gêneros são produzidos em diferentes esferas das atividades humanas. Por exemplo, eles estão presentes nas revistas, nos jornais, na televisão, na internet, entre outros. Pode-se dizer que o gênero representa um modelo ou um conjunto de regras de um determinado texto, de um texto dado, que segue a ordem para comunicar uma mensagem efetivamente para a sua audiência. Ok? Ou seja, essa é a definição de um gênero textual. Taking that into consideration, ou seja, considerando tudo que foi exposto, marque a alternativa cuja afirmação fornecida não pode ser associada aos princípios de uma potencial teoria da base dos gêneros ou da abordagem do ensino de língua inglesa. Ele quer as duas coisas juntas nessa questão, né? Então, vamos lá. O que a gente pode falar sobre a questão do gênero e da língua? A gente pode falar que a língua, ela é uma fonte para construir significados? Sim, ela pode ajudar a construir os significados, os sentidos das palavras. O texto, ele tem o formato do contexto social no qual ele vai ser usado? Sim, ele tem que ter um formato para o contexto social que ele vai ser usado. Carta tem um contexto social, memorando tem um contexto, cada um deles tem um contexto, tá?
E os textos são menos prováveis de variar em termos de propósito, audiência, né? Como é que eu vou dizer audiência? As pessoas que vão ler aquele texto, o contexto e as características da língua. Não, gente, os textos, eles têm eles variam muito em termos de propósito, de contexto, de características da língua, dependendo do contexto social. Então, essa aqui, ó, é a única que a gente já está errada. Então, a resposta aqui é a letra C, tá certo? Bom, como vocês viram, já tivemos mandamos bastante nesta prova. Bem, pessoal, então, como vocês viram, um estilo de questão bem diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no canal quando eu pego alguma prova de concurso público para analisar, não é mesmo? Tivemos enunciados longos e alternativas longas também. Qual é a diferença no estilo dessa prova das demais que a gente costuma analisar? Nessa prova, o examinador estava concentrado em verificar o seu conhecimento teórico da estrutura gramatical. Nas outras provas que a gente costuma ver aqui, nós costumamos ver a sentença, aonde você tem que escolher uma alternativa para aplicar aquela norma. Então, qual é a solução, qual é a dica, qual é a estratégia para esse tipo de banca, como a estrutura da Educa? É você fazer exercícios de provas anteriores para você ficar o máximo familiarizado com esse tipo de questão. Outra dica também muito importante: quando chegar em algum item da questão que você não conhece o vocabulário, procura o sentido dentro do dicionário, tenta aplicar naquela alternativa, porque esse vocabulário pode aparecer de novo na sua prova. Então, é responder questões anteriores com muita calma, com muito cuidado, para você se familiarizar cada vez mais com esse tipo de questão que pode aparecer numa prova. Quero agradecer mais uma vez as inscritas do canal que enviaram essa prova para que eu pudesse realmente trazer aqui conteúdo de valor, de qualidade, que ajudar você a alcançar o seu sucesso na prova de concurso que você tanto deseja. Quero agradecer o seu like, o seu compartilhamento, porque você já percebeu que quanto mais você deixa o like e compartilha, mais o YouTube faz esses vídeos chegarem àqueles professores que estão se preparando para os concursos públicos. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!